Sou o padre Tiago Signorini, da paróquia Santo Antônio de Pádua, em Barra Mansa, refletindo com você sobre o capítulo 2, Fundamentos Bíblicos do Dízimo. Nas Sagradas Escrituras, encontra-se a fundamentação para o dízimo. Podemos ler, por exemplo, no livro do Gênesis, capítulo 14, versículos 17 a 20, e capítulo 28, versículos 18 a 22, que os patriarcas oferecem o dízimo como reconhecimento e gratidão pela dádiva de Deus que abençoa e acompanha aquele que a ele se confia. No livro dos Números, capítulo 18, versículos 21 a 32, e Deuteronômio, capítulo 12, versículos 10 a 12. Capítulo 14, versículos 22 a 29, o dízimo passa a servir de ajuda no sustento dos levitas, pelos serviços litúrgicos e também como auxílio aos necessitados. Também em Deuteronômio, capítulo 14, versículos 28 a 29, é um meio pedagógico para que o fiel possa oferecer a Deus, em sinal de gratidão, tudo aquilo que recebe como dádiva. Nos evangelhos, a partilha dos bens, praticada pelos discípulos e discípulas de Jesus, mesmo não sendo formalmente chamada de dízimo, é o referencial mais importante para a sua compreensão. As narrativas evangélicas apresentam a experiência de pessoas que tiveram a graça de encontrar Jesus e decidiram entregar parte de seus bens para o Senhor. Destacam-se as mulheres discípulas que ajudavam Jesus em sua missão partilhando seus bens. Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. Entre os discípulos de Jesus havia uma bolsa comum, como nós podemos ver em João capítulo 13, versículo 29. A eles, Jesus apresentou o exemplo da viúva pobre, que ofereceu suas 2 moedinhas, tudo o que tinha para viver. Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47, e capítulo 4, versículos 32 a 37, as comunidades abraçavam a fé e partilhavam seus bens entre todos, conforme a necessidade de cada um, vivendo perseverantes e bem unidos, louvando e agradecendo a Deus. Nas cartas do apóstolo Paulo, ele ensina que cada fiel deve dar conforme tiver decidido em seu coração, pois Deus ama quem dá com alegria. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Entendemos assim a diferença do dízimo no Novo e no Antigo Testamento. Não é mais pela força de uma lei ou pelo cálculo de um percentual, mas sim pela decisão livre de consciência e partilha, pois por meio da partilha os cristãos contribuem com a evangelização, em atitude de ação de graças por tudo aquilo que recebe de Deus. Pode-se perceber nas Sagradas Escrituras que a consciência do dízimo parte do reconhecimento a Deus e da gratidão a Ele. O desafio está em que a entrega do dízimo não pode estar isenta de seu mais precioso significado, que é interior, conforme tiver decidido em seu coração cada um e cada uma. Na pastoral do dízimo, é preciso levar em conta os textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, além dos ensinamentos da Igreja sobre o dízimo. Quando bem compreendida, a fé leva o fiel a tomar parte nos vários aspectos da vida da comunidade. Experiência profunda de comunhão, que se experimenta na imagem do corpo. Vós todos sois o corpo de Cristo. Individualmente sois membros desse corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. À luz da palavra de Deus, podemos reconhecer todas as dádivas, graças, dons que nós recebemos dele. Por isso oferecemos o nosso dízimo, como um sinal de nossa pertença a Deus e como uma contribuição que parte do coração de cada um de nós para a caminhada, a missão, a evangelização e a nossa pertença à Igreja, povo de Deus. O dízimo é partilha, reconhecimento da ação de Deus na nossa vida. Por isso, ofereçamos o nosso dízimo ao Senhor como um sinal de gratidão por tudo aquilo que Ele nos oferece.